Fala pessoal, aqui é o Igor e no vídeo de hoje nós vamos discutir as linguagens para representar perspectiva, representar projetos. Na realidade, a gente vai trazer aqui como referência as perspectivas, mas você pode entender também como uma forma de representar os diagramas, os cortes, diversos tipos de peça gráfica. Mas a gente vai usar a perspectiva só como referência, mas isso se aplica a uma série de outros tipos de representação para projeto. Então, qual que é o propósito desse vídeo? Na realidade, a gente tem duas questões principais que justificam essa reflexão das formas de representação. A primeira é a questão da identidade, ou seja, se a gente sempre trabalha com um tipo de representação, por exemplo, perspectivas renderizadas que buscam o realismo, a gente sempre vai ficar desenvolvendo esse mesmo tipo de peça gráfica com esse mesmo formato nessa limitação de linguagem. Então, o que a gente traz aqui? Uma reflexão para que você tenha um panorama mais amplo, onde você consiga ver novos tipos de linguagem, novos tipos de representação e ter a possibilidade de mesclar, tentar outras linguagens e ir criando uma identidade. Isso é o mais importante. Nos nossos cursos, a gente sempre busca apresentar diversos tipos e formas de produção para que você tenha autonomia para desenvolver a sua própria forma de representar e de expressar os trabalhos. Então, o primeiro é a identidade e o segundo é a questão do tempo. A gente sabe que determinados tipos de produção levam muito mais tempo para que você consiga concluir do que outros. Então, essa reflexão é importante para isso também. Você não precisa ter apenas uma forma de representar e ter que seguir isso em todos os trabalhos que geralmente terão distintas condições, principalmente de tempo, de cronograma e assim por diante. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de alternar nas linguagens de representação para que a gente tenha uma flexibilidade, inclusive com os cronogramas. Então, dito isso, a gente pode começar a primeira categoria que a gente definiu aqui, que são as produções mais manuais, ou seja, os desenhos feitos à mão para representar o projeto de arquitetura. Esse primeiro, note que ele tem um aspecto bastante artesanal, bastante primordial, como o desenho que a gente utiliza como ferramenta, inclusive, de desenvolvimento do projeto, mas aqui, note que a gente tem uma questão da materialidade, que é muito importante, e ela fica bastante expressiva nesse tipo de produção. Repara que a gente tem aqui esses elementos naturais da vegetação, a arborização, esse vidro, a questão da materialidade fica presente e esse conjunto traz uma atmosfera que é muito particular desse tipo de produção. Então, aqui a identidade ela está absolutamente expressiva, e isso vira quase que uma forma exclusiva de produção desse escritório. Aí o próximo, a gente também tem uma questão bastante manual de produção, só que aqui é uma outra técnica, então é interessante você experimentar esses tipos de técnicas de desenvolvimento para representar o projeto. Os estudos de paleta cromática, de materialidade, eles são bastante interessantes e evidentes nesse tipo de formato. Você consegue evidenciar essas coisas, né? Aqui a gente tem uma outra situação, que agora é uma perspectiva interna, onde todas essas questões que eu comentei se aplicam também, o que é interessante prestar atenção que você também consegue ter essa atmosfera interna de um edifício, por exemplo, mostrando as materialidades, toda a questão estrutural, de aberturas e assim por diante. Aí aqui mais um desenho que tem esse caráter bastante manual. Por ser um desenho feito à mão, ele permite algumas abstrações, algumas questões até de distorção, porque esse formato permite isso, tá? Mas a gente vai ver que mais para frente, outros formatos já você não consegue ter essa flexibilidade que o desenho à mão, por exemplo, ou uma produção manual permite. Então é interessante explorar esse tipo de relação, esse tipo de condição dessa produção. E aí a gente entra agora no aspecto mais realista. Esse é um tipo de produção que ele é bastante comum no mercado de trabalho, inclusive em contatos com clientes, você tem um pouco essa solicitação de trabalhar com imagens mais voltadas ao realismo. Aqui é um primeiro exemplo, então repare que a questão da iluminação, a sombra,
como os materiais se comportam, como a luz reflete, como refrata. Então a gente tem que tomar muitos cuidados com esse tipo de produção, com esse tipo de peça gráfica, para representar o mais próximo possível da realidade, como os materiais são na realidade. Não só os materiais, as escalas humanas, as vegetações, assim por diante. De modo geral, esse é um tipo de peça gráfica que leva mais tempo para ser produzido. Então, aquela questão que eu comentei do tempo é importante por conta disso. Você conseguir avaliar e dimensionar o tempo de produção para cada tipo de linguagem que você pode explorar. Aproveitando que a gente entrou nesse tema das perspectivas que são construídas em softwares, a gente vai retomar os nossos cursos presenciais agora nas férias de julho, e lá a gente apresenta justamente essas questões de perspectiva, de desenvolvimento de diagramas, do modelo tridimensional, o processo completo para o desenvolvimento desse tipo de peça gráfica. Então, se você tiver interesse e quiser conhecer mais esse curso presencial que a gente vai fazer no mês de julho, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, a gente está começando a divulgação desse conteúdo e aí lá você tem mais informações a respeito. Agora, voltando aqui para a nossa apresentação, o próximo é também uma imagem que é extremamente realista, né? Ela até passa um aspecto de sonho, uma coisa quase utópica, né? Um mundo ideal. Então, reparem que a questão da sombra, da luz, todos os aspectos das materialidades que estão contidas nessa imagem, eles se apresentam de uma forma muito próxima do real. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de questão nessas peças gráficas. Aqui o detalhe ele é extremamente importante em relação ao todo. E aí agora a gente entra na parte de colagem digital e ilustração. A colagem digital ela nada mais é do que uma releitura da colagem manual, só que agora para o meio digital, o meio de produção digital. Então, a gente começa aqui com essa primeira imagem, e aí a gente tem diversas abstrações que esse tipo de linguagem permite. Por exemplo, aqui a gente tem uma textura que ela não tem reflexos, né? A luz bate nela, mas ela não tem um comportamento que reage a isso. Então, esse tipo de formato permite não apresentar diversas questões que você deveria fazer ou na renderização ou na pós-produção. Note que as texturas são um pouco chapadas, então a gente tem muitas informações que não precisam aparecer. A gente tem um céu que já é mais realista, essa neve também, mas aqui esses carros eles não têm uma característica realista. E isso funciona nesse tipo de formato porque ele permite trabalhar com diversos tipos de figuras, né? Aqui a gente tem mais notem que aqui a gente tem essa vegetação que ela já é um pouco mais realista, provavelmente é um recorte de uma imagem. Aqui a gente tem também uma vegetação que pode ter sido recortada ou inserida, ou até mesmo renderizada. E aqui a gente tem uma textura que é um pouco mais chapada, que não tem muita sombra. Então, mais uma vez, a colagem é a junção de diversos elementos. E aí você une todos esses elementos e tem um novo elemento, que é essa imagem, né? Então, essa é a vantagem, ela é uma forma de produção muito rápida. Aqui a gente tem mais um exemplo, agora uma perspectiva interna, onde essa questão da iluminação, ela aparece de uma forma mais evidente, você não tem muitas preocupações em representar esse tipo de questão, então aí entra esse aspecto da abstração de alguns elementos que compõem a imagem, que, por exemplo, numa imagem realista, você precisaria representar. Aqui tem uma despreocupação também com a perspectiva dos objetos, das texturas. Essa imagem não exige que você tenha uma fidelidade com esse tipo de questão. Aqui é um recorte que tem certo contraste com o resto da imagem, né? Essa escala humana. E aí diversos elementos vão constituindo essa imagem. Tem muitos objetos que são do cotidiano, tem uma certa bagunça nesse ambiente para trazer essa familiaridade. E aí mais uma situação onde essa relação da colagem digital se apresenta, tá vendo? Aqui a gente até tem umas escalas humanas, tem a sombra dessas escalas da vegetação, mas a gente repara que não tem
uma renderização em cima disso, não busco realismo e assim por diante. E aqui mais um exemplo. Nesse caso, a gente vê que a sombra já tem um comportamento um pouco mais próximo da realidade, mas as texturas ainda são bastante chapadas, né? E aqui, essa iluminação artificial, ela não se comporta como seria na realidade. Ela tem uma demarcação muito clara, que na realidade não seria dessa forma. Então aqui é um pouco uma mescla de esses dois tipos de formas de representar, né? A colagem permite essa relação. Agora, nessa próxima categoria, são as sem texturas. Então, por exemplo, a gente tem um desenho só em linhas, que o objetivo principal é mostrar a espacialidade desse lugar, essas relações visuais, um pouco dessa questão do cotidiano, do dia a dia. Então você abstrai as diversas questões de materialidade, luz e sombra para ressaltar alguns outros elementos. Então é uma solução bastante interessante, ela é rápida, ela é um croquis, então você consegue produzir isso numa certa velocidade, né? Aí a gente tem aqui uma perspectiva um pouco mais trabalhada, que ainda entra nessa classificação, mas a gente tem algumas questões da materialidade que começam a ficar mais evidentes, porque já é uma perspectiva muito mais trabalhada, muito mais detalhada. Então você tem uma compreensão um pouco maior a respeito dessas questões. Aqui a gente tem também uma inserção, né, essa paisagem, esse contexto que cerca o projeto. E aqui a gente tem uma outra forma que já não é uma produção manual, sem textura. Na realidade é uma produção digital, onde a gente consegue extrair também perspectivas. Então, é uma estratégia muito eficiente, muito rápida, para que você consiga mostrar de uma maneira quase que instantânea o projeto, uma perspectiva específica. Isso pode ser uma estratégia de desenvolvimento da representação gráfica do seu projeto. Quando você não tem um cronograma muito extenso, o prazo está curto, você pode buscar por esse tipo de alternativa também. E aí a gente tem, por fim, a combinação de linguagens. Nesse primeiro exemplo, a gente vê que a gente teria o que seria o desenho sem textura, né? Isso pode ser feito digitalmente ou manualmente. E aí a gente tem uma colagem digital ali atrás, tanto dessa vegetação como dessa paisagem. Então traz uma composição bastante interessante, bastante particular, que contribui muito com aquela questão da identidade que eu comentei lá no início. Então a gente tem essa possibilidade de criar uma identidade através desse tipo de produção. Depois a gente tem uma outra situação onde, por exemplo, a gente tem um contexto, esse lugar é uma fotografia realista, a gente tem alguns elementos de colagem, que são essas vegetações que aparecem aqui nas bordas da imagem, e a gente tem a inserção do projeto, que não obedece muito à mesma lógica da iluminação, das sombras do lugar. Então você tem um sólido um pouco mais maciço, com um aspecto de colagem inserido nesse lugar. E ele está bem inserido, então ele causa esse contraste entre linguagens, o que é também bastante interessante. É uma alternativa bem rápida para desenvolver uma fotoinserção, por exemplo. Tem alguns cuidados, como esse reflexo que aparece aqui na água, né? Tem alguns cuidados de inserção para que isso fique mais interessante. Mas isso também é uma relação da própria linguagem. Você pode ou não optar por esse tipo de cuidado nesse formato. Aí mais uma perspectiva que a gente tem esse contexto, né, que é bastante realista, e mais uma vez esse objeto que se comporta de uma outra forma, que não é realista. E aqui a gente tem uma mistura bastante complexa de linguagens, onde a gente tem uma fotografia que foi tratada, talvez um elemento ali atrás que tem um caráter mais de colagem, que foi recortado e posto. A gente tem o projeto do edifício, né, que ele está abstraindo algumas questões da iluminação, da materialidade, né, esse comportamento que seria voltado para o realismo, não se dá aqui. E a gente tem umas escalas humanas que têm um aspecto mais próximo do real. Então, essas possibilidades de composição, né, e de desenvolvimento dos formatos, das linguagens mais variados possíveis, você consegue trabalhar de infinitas maneiras, o que é muito interessante, tem bastante liberdade quanto a isso, né? Esse tipo de reflexão e esse panorama que a gente abre, eu acho que ele é importante nesse sentido, de mostrar quantas possibilidades há de produção e de representação
da arquitetura através de perspectivas ou de cortes, mas das peças gráficas que tenham uma identidade, que o processo de desenvolvimento do projeto seja influenciado também por essa questão. E eu acho que trabalhar e potencializar isso é algo fundamental para o seu desenvolvimento do seu trabalho. E no vídeo de hoje era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que tenha ajudado a ampliar um pouco mais essa visão da produção da arquitetura e da representação gráfica. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o gostei. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, porque isso nos ajuda a chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas e trazer também essas discussões para que mais pessoas possam participar. Eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos.